Muito bem, então dando continuidade ao estudo especial dos ossos do crânio, nós vamos estudar então hoje o osso frontal. O osso frontal, como o próprio nome está dizendo, está localizado na fronte, na porção anterior do crânio. Então aqui está o osso frontal. O osso frontal é um osso ímpar. Como todo osso ímpar, ele é simétrico e mediano. Simétrico porque se eu dividir o osso na sua metade, o que eu vou obter de um lado, eu vou obter do outro lado. Por exemplo, eu tenho aqui o arco superciliar de um lado, aqui a mesma coisa. Eu tenho aqui o forame supraorbitário, aqui também. Aqui eu tenho uma tuberosidade, que é a tuberosidade frontal, aqui também eu vou ter a tuberosidade frontal, e assim por diante. Então ele se divide em duas porções: a escama, que é essa porção maior, e aqui uma porção orbitária, que é a porção horizontal. Então nós temos aqui a escama, que é a porção vertical do osso, e a sua porção horizontal, que é a porção orbitária. Veja aqui então a escama, uma vista frontal, é toda essa região, e olhando o osso por antero inferior, nós temos aqui a porção orbitária, que constitui o teto da órbita. Veja aqui a órbita, então a porção orbitária do frontal constitui então o teto da órbita. Veja que a porção orbitária tem a sua forma triangular. Então vejamos algumas estruturas anatômicas localizadas no osso frontal. Nós temos aqui primeiramente a incisura etimoidal. Então a incisura etimoidal, ela separa as porções orbitárias do frontal. Limite anterior da incisura etimoidal, então aqui nesta região, é uma área denteada que se estende para adiante, uma espinha denominada espinha nasal, que vai se articular com os ossos nasais aqui. A incisura etimoidal, como já foi dita, é onde se articulam os ossos nasais. Arco superciliar, processo zigomático. Então, arco superciliar é este arco aqui. É um arco no crânio masculino, ele é bem avantajado, e no feminino ele é mais discreto. E nós temos aqui o processo zigomático. Processo zigomático, aqui no final do arco superciliar, nós temos aqui o processo zigomático, que está localizado aqui, nesta região. Ele se articula com o osso zigomático. A glabela. Então a glabela é essa elevação aqui na porção média do osso, formada então pelos 2/3 mesiais ou internos dos arcos superciliares. Então, na união dos dois arcos superciliares, eu tenho aqui uma elevação denominada de glabela. O termo glabela vem de glaba, que é uma região sem pelos. Então, vocês imaginem aqui que nós temos as sobrancelhas nessa região. E geralmente entre as sobrancelhas não existe pelo. É uma região glaba, que é justamente a região onde está localizada a glabela. A incisura supraorbital. Então nós temos aqui a incisura supraorbital. Essa incisura, ela está aqui no bordo supraorbitário, entre o terço médio e o terço mesial.
Vejam que essa incisura, às vezes, ela se transforma aqui num orifício, chamado forame supraorbitário, por onde passam os vasos supraorbitários. Então, o terço intermédio e mesial do boro supraorbitário formam, então, esta incisura, que às vezes ela se solda aqui, formando este orifício, que é o forame supraorbitário. Então, por aí passa um ramo supraorbitário do nervo frontal e também alguns vasos. Então, nós temos aqui o arco superciliar, a espinha nasal, aqui a glabela, aqui a incisura supraorbital, processo zigomático e aqui a incisura etimoidal, onde se articulam os ossos nasais. A porção orbitária. Então vejamos esta porção aqui, que é a região horizontal. Nós temos aqui a fossa lacrimal. Então a fossa lacrimal, ela está localizada lateralmente aqui, próximo à apófise zigomática, que é onde se aloja a glândula lacrimal. Então ela se localiza lateralmente, aqui é a porção orbitária. Então existe uma depressão aqui, e nessa depressão se aloja então a glândula lacrimal, é a fossa lacrimal. Sulco sagital. Então vejamos aqui uma vista endocraniana, uma vista medial interna. Vocês estão vendo aqui um sulco, que é o sulco sagital. Esse sulco sagital, ele se continua aqui em cima com os parietais articulados, formando então o seio sagital superior, por onde passa então todo o sangue venoso proveniente da cabeça, lá do encéfalo. Crista frontal. Então aqui mais para baixo nós temos aqui a crista frontal, que vai formar o sulco sagital. Jugo cerebral. Jugo cerebral, nós temos aqui essas elevações no teto da órbita, que são saliências cerebrais, que são as impressões digitiformes do lobo frontal do encéfalo. Nós temos ainda alguns sulcos formados nesta região, que são os chamados sulcos para a artéria meníngea média. Então são vários sulcos localizados aqui na porção interna da escama, por onde passam, por onde transitam os ramos da artéria meníngea média, que vai irrigar as meninges do encéfalo. O forame cego. Veja aqui embaixo, na porção inferior da crista frontal, nós temos aqui o forame cego, que é um forame que, se a gente introduzir um estilete aqui, ele para logo em seguida, porque é um forame que não tem continuidade. Espinha nasal. A espinha nasal no limite anterior da incisura etimoidal. Então está aqui a espinha nasal. Então nós temos jugo cerebral no teto da órbita, formada pelo lobo occipital. Temos aqui o forame cego. Aqui, sulcos para a artéria meníngea média, a crista etimoidal, o sulco sagital, por onde passa o seio sagital. O osso frontal, ele é um osso ímpar, mas durante a sua formação, ele se faz através de um osso par. Então vejo aqui nesta figura que nós temos dois ossos aqui. Nós temos aqui o ponto de ossificação, que é a tuberosidade frontal, que é uma proeminência bastante elevada quando o osso está se formando, e à medida que o osso se forma,
essa elevação ela vai diminuindo o seu tamanho, o seu volume, que é a tuberosidade frontal, que é o ponto onde se inicia a formação do osso frontal. Então ele vai se formando aqui de uma forma irradiada e se juntando aqui na linha média, formando aqui a sutura frontal. Então veja aqui, nós temos aqui a sutura frontal neste crânio de uma criança de 6 anos. Então essa sutura frontal ela se forma quando as duas metades do osso frontal se unem aqui no plano sagital. Essa sutura, a tendência é à medida que a pessoa vai se desenvolvendo, vai crescendo, então ela vai desaparecendo, ficando aqui esta região denominada de remanescentes da sutura frontal. Vejam que em algumas pessoas essa sutura às vezes permanece. Quando a sutura permanece, a sutura frontal, então nós temos aqui uma sutura denominada sutura metópica. Então o que vem a ser a sutura metópica? A sutura metópica nada mais é do que a sutura frontal que não desaparece com o passar dos anos. Então ela permanece no indivíduo adulto. Aí ela passa então a se denominar sutura metópica. A tuberosidade então do frontal, que é o local de formação do osso frontal. Então aqui as tuberosidades, essa elevação maior aqui. Veja aqui nesta criança que essa tuberosidade ela ainda é elevada, e aqui no crânio já de um adulto essa tuberosidade ela tende a desaparecer. Então ela fica bem tênue. Veja aqui neste crânio a tuberosidade frontal, os remanescentes da sutura frontal, aproveitando aqui o forame supraorbitário. Aqui, novamente, nós temos aqui o osso frontal, que se desenvolve como um osso par. Então, nós temos aqui, né, as duas metades. Temos aqui a tuberosidade frontal, os remanescentes dessa sutura frontal que desaparece com o passar do tempo. E essas três figuras estão aqui mais para mostrar que num crânio de uma criança de 6 anos, essa tuberosidade, vejam como ela é bem elevada aqui. Ela é bem convexa, porque o osso está ainda em formação. Então está aqui a tuberosidade frontal. Muito bem, pessoal. Então com isso nós encerramos então mais um assunto de estudo especial dos ossos do crânio, que é o osso frontal.